Livro Ei Deus, autor Frank Foglio, narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 7. Uma corrente de milagres. Pensei sinceramente que havia sido curado enquanto o poder do Espírito Santo era derramado em todo o meu ser. Mas aquele velho sujeito, Satanás, o simpatizante que falou comigo na reunião de Oral Roberts, compareceu novamente. Ele está sempre perturbando o homem em relação a Deus, usando seu espírito mau e poder onde quer que ache uma brecha para instalar uma cabeça de ponte. Ele dizia: "Mova a sua cabeça, Foglio." Eu não podia. "Incline a cintura." Eu não podia. "Levante o braço direito." Nada feito. "Espere um minuto," eu disse. "Estou falando com Deus agora." Aproveitei-me disso. Ó Deus, ouve-me. Atenta para mim, Senhor. Por favor, ouve-me agora. Não me deixes outra vez. Um corpo quebrado não é nada. Prefiro viver toda a minha existência aleijado e sem um braço, a viver sem as bênçãos de Deus em minha alma. Pode ser que você nunca tenha sentido uma fome intensa na sua alma, uma fome tal que o alimento material não satisfaz. Isso é o que acontece quando não se encontra o Senhor. As bênçãos que você recebeu como certas não mais existem. É algo que você não pode imaginar. Nunca jamais abandone o Senhor. Se eu for capaz de conversar com você de alguma coisa, que seja isto: apesar das provas e tribulações, não se separe de Deus. Eu disse então: Senhor, se eu tiver que ficar aleijado pelo resto da vida, já ganhaste a transação. Estou satisfeito. Somente desejo que me conserves ungido com o Espírito Santo. Não me importa se falarei outras línguas 7 dias por semana. Não me importa se não puder levantar minha mão para tocar-te. Eu só quero sentir a tua presença e saber que estás a meu lado. Não viverei mais sem ti. Eu já provei a tua bênção. Estou de volta. Nunca mais te deixarei. Não importa o quão profundo seja o vale, eu quero sentir-te perto. Eu não havia experimentado o que era dormir por um longo tempo, por meses e meses. Tomava tranquilizantes até chegar ao ponto do vício. Eu não podia dormir porque todas as noites eu recordava o acidente. Assim que caía no sono, eu ouvia o estrépito dos vidros despedaçando-se. Acordava gritando. Mas depois que Demos Shakarian orou por mim, recebi a bênção do Senhor. Tenho dormido tranquilamente todas as noites. Eu estava pronto para encontrar-me com Jesus a qualquer momento. Não fazia diferença alguma para mim quando ele me chamasse, exceto alguns negócios que permaneceriam sem a solução aqui na terra. A fábrica de mortadela cambaleava na iminência da bancarrota. E nós estávamos em situação de perder nossa casa, tudo. Júlia arranjou um emprego para ajudar nas despesas domésticas. Eu decidi fazer alguma coisa. Eu podia falar, mesmo que meu andar fosse inseguro e às vezes desajeitado. Eu sofria de periódicas convulsões que também me deixavam consideravelmente relaxado. Apesar destas enfermidades, consegui persuadir um corretor de imóveis que patrocinasse minha matrícula numa escola de imóveis. Depois de terminar o curso, fui imediatamente ao patrocinador. Suas observações iniciais, depois que entrei no seu escritório, foram: "Filho, não quero desanimá-lo." Ele hesitou refletidamente e continuou: "Mas nós estamos numa situação de depressão nos negócios. Acho que seria melhor você esquecer a corretagem de imóveis e tentar outra coisa qualquer." "Mas o Senhor me patrocinou." "Sinto muito em fazer isso. Ninguém está vendendo nada." Voltei-me para sair do escritório. O Senhor falou-me: "Continue, entre." Voltei-me para o homem e pedi-lhe uma oportunidade para tentar. Possivelmente ele julgou, pela minha aparência, que eu estava sofrendo uma grande depressão. "Oh, está bem," disse. "O que fizer fica por sua conta."
Na primeira semana, vendi um lote de $1.500. Eu quase tive um avivamento no escritório. Na semana seguinte, vendi uma casinha próxima a um bosque de $5.500. As coisas tinham ficado tão más antes de eu receber meu primeiro cheque de comissão que eu tinha somente um terno de roupa que estava ficando bem usado e fino, não somente nos joelhos, de tanto ajoelhar-me em oração, mas a calça estava também puída na parte traseira. Meus sapatos também estavam gastos. Um dia, quando atravessava o gramado, senti os pés embebecidos de água. Os 2 pés de sapatos tinham buracos na sola. Eu sabia o que fazer. Criado que fui na fazenda. Peguei um pedaço de papelão grosso, tomei a tesoura, cortei 2 pedaços na forma de tamanho certo da sola e coloquei dentro do sapato. Aquele papelão deixou-os muito confortáveis. O Senhor conservava os seus olhos no pardal, e este italiano era o pardal. Deus estava se preparando para fazer alguma coisa por mim. Um arquiteto na cidade de Nova York, quase 5.000 quilômetros distante, havia encomendado um par de sapatos, feitos sob encomenda, uma das melhores marcas do mercado. Ele mandou tirar radiografias dos pés e os sapatos foram desenhados para o tamanho 42. Um dia a loja telefonou para dizer-lhe que os sapatos estavam prontos. Ele disse para a esposa que o dia estava tão lindo, queria dar uma caminhada pela rua Manhattan até a loja, pegar os sapatos feitos sob medida e usá-los de volta ao apartamento. Ele chegou à loja, provou os sapatos e o conforto que sentiu deixou muito satisfeito. Saiu, então caminhando de volta para casa, assobiando pela rua muito feliz. De repente, alguma coisa começou a acontecer. Os sapatos tornaram-se apertados. Ele soltou um pouco os cordões. Não adiantou. Bolhas começaram a formar-se no calcanhar e na ponta dos dedos. Chegou até o seu apartamento, cocheando, e gritou para a esposa: "Querida, venha depressa. Tire esses sapatos dos meus pés. Tenho bolhas nos calcanhares e nos dedos." "Não entendo", disse ela. "Eles foram feitos para os seus pés. Eles são caros, feitos sob medida." "Certamente que foram feitos para mim, mas não me servem. Me machucam. Eu também não entendo." "Leve-os de volta." "Não, nunca mais entrarei naquela loja." "Mas o que vai fazer com eles?" "Eles são tamanho 42. Deverão servir para o meu cunhado, Johnny Sarracino, em Burgerston, Pensilvânia. Vou mandar-lhes por via aérea." Sim, Deus tinha os olhos neste pardal italiano, e ele não desperdiça tempo nenhum quando há uma necessidade. Quando o cunhado abriu o pacote, ele quase não acreditou. Tal foi a felicidade sua quando viu aqueles sapatos feitos sob medida. Era exatamente o seu número. Calçou-os, amarrou os cordões e começou a andar pela sala de estar. Eles eram muito folgados para os seus pés. Eram como chinelos grandes de banho. Decidiu então a única solução seria enviá-los para seu irmão em Fontana, Califórnia, que por coincidência é o meu cunhado. Os sapatos chegaram. Meu cunhado abriu a caixa e quase desmaiou. Nunca vira sapatos tão lindos e eram um presente de seu irmão. Eram justamente o seu número, 42. Enfiou os pés nos sapatos, amarrou os cordões e andou pela sala. Eles eram folgados demais para os seus pés, como também eram para os pés de seu irmão. Foi ao sapateiro e comprou palmilhas, colocou-as no sapato, mas nada resolveu. Ficaram até piores do que antes. Deus tinha seus olhos no pardal. Eu estava sentado na sala quando meu cunhado chegou. Ele tirou sapatos para mim. "Você é o único sujeito para quem estes sapatos poderão servir", disse ele, ainda frustrado porque eles não lhe serviram. "Calce-os", disse. Ele voltou-se e eu pude ver as palmilhas em seu bolso. Eu entendi. Se os sapatos fossem folgados, ele me venderia as palmilhas. "Sapatos novos", exclamei, examinando-os. "É a melhor marca também.
Deus seja louvado. Aleluia. Experimente-os antes de louvar o Senhor, ele disse. Calcei e eles se ajustaram maravilhosamente aos meus pés. Amarrei os cordões e andei para cá e para lá, para frente e para trás. Como se sente? Maravilhoso. Louvado seja Deus. Não machucam? Não estão folgados demais? Não estão apertados? Não, servem perfeitamente. Tudo que eu vi quando a porta bateu era: eu não entendo, mas eu entendia. Deus tinha os seus olhos num homem em necessidade e ele supriu aquela necessidade. Quando chegaram os cheques de comissão pelas minhas primeiras vendas de imóveis, comprei novos sapatos e dei aquele par feito sob medida ao meu pastor. Ele usou-os até cansar-se deles. Depois deu-os ao seu filho, que também fez a mesma coisa. A última notícia sobre aqueles sapatos era que estavam na África. Algum missionário, depois de usá-los por um tempo, passou-os para um outro missionário. Viajaram por todo o mundo de Jesus. Deus sabe como abençoar você. Às vezes você ora por milhões de dólares, mas Deus sabe que você não poderia manejá-los e seria um apóstata e o deixaria para sempre. Deus sabe como confiar em você também. Ele sabe que se você está em harmonia com Ele. Graças ao meu Deus, eu estava de volta ao meu aprisco e realmente em harmonia com a sua vontade para mim. Toda vez que Ele falava, eu estava pronto para agir, pronto para toda ação. Eu era uma criança obediente. Uma tarde, Deus me disse: dirija-se para a outra extremidade da cidade. Há um escritório bem grande de imóveis. Vá lá. Entrei no meu carro e dirigi-me para aquele escritório. Não me surpreendi ao vê-lo, porque Deus me havia dito que ele ali estava. Mas o Senhor não me disse o que fazer. Provavelmente ele sabia que um adulto não iria para lá, sentar-se em seu carro e olhar para o edifício. Eu não fiz isso. Entrei na outra extremidade da grande sala e vi um homem sentado à mesa. Estava com um chapéu na cabeça e fumando um grande charuto preto. Ele ergueu os olhos para mim, olhou-me rapidamente, depois olhou para a sua mesa, ignorando-me por completo. Senhor Deus, está certo que tu me queres aqui? Eu perguntei. Pergunta tola. É claro que ele queria que eu estivesse ali. Do contrário, não teria mandado. Caminhei até a mesa. Olá, sou Frank Foglio. A única resposta foi alguma coisa que soou como um grunhido. Ele me fez a carranca mais feia que me lembro de ter visto na face de alguém. Ó Senhor, disse comigo, é melhor o Senhor dizer algo, pois esse sujeito vai me bater. Como vão os negócios? Perguntei, esperando por uma brecha aberta para uma conversa amável. Podres, de fato estão mal. Olhe para estas listas. Ele atirou um punhado de fichas sobre a mesa e disse: não consigo vender um, e eles são todos ótimos. Quando ele jogou aquelas fichas, uma lista flutuou sobre a mesa e pousou à minha frente. Eu a peguei e vi o número 95 mil dólares. Atirei-a sobre a mesa também. Meu Deus, eu disse, quem comprará isso? Henrique Kaiser. Eu não penso que teria meios para isso. Deus começou a trabalhar. Sobre a mesa, debaixo do vidro, estava um recorte de jornal, preso a um clipe. Estava um pouco distante de mim para poder ler. O nome daquele recorte começou a erguer-se e eu pensei que estaria ao ponto de ter uma daquelas convulsões. Segurei-me na beirada da mesa. Aquele nome elevou-se de modo que consegui ler. Então o Senhor falou: ele comprará. Consegui um comprador, exclamei. Onde? Onde, homem? Eu não vejo nenhum. Exatamente naquele recorte de jornal sob o vidro de sua mesa.
Nós dois tivemos que encostar o nariz no vidro para ler o nome e endereço, porque apesar de o nome ter se elevado de modo que eu conseguisse ler, em minha agitação eu tinha esquecido. Mas isso exigirá uma chamada interurbana. Eu o adverti. Chame qualquer lugar se você conseguir vender aquela propriedade. Cheguei ao telefone, sentei-me, dei o nome e endereço para a telefonista e ela fez a ligação. Deus sempre prepara a cena quando Ele quer que façamos algo. A pessoa havia chegado de um grande avivamento na cidade de Nova York. Ele estava em casa quando o telefone tocou. Ele não tinha nem colocado a sua pasta no chão. Eu soube mais tarde. Sim, aqui é Frank Foglio. Eu tenho 222.500 metros. Um momento, eu sei tudo sobre metros quadrados. Quando eu estava na cidade de Nova York, Deus falou comigo. Ele me disse que fosse até aí e comprasse essa área. Darei tanto como inicial. Ele citou as condições, $95.000. Prossiga, faça a escritura, mandarei o cheque, está comprado, você acaba de me vendê-la. Desliguei o telefone e ainda tinha o fone na minha mão quando o corretor, atirando baforadas do cachimbo, disse: que rápido! Ele terminou, não? Virei-me na cadeira giratória e acho que estava branco como papel. Tentei falar, mas tudo que eu pude pronunciar soava como gongo, gongo, gongo. Ora bolas, com toda certeza ele assustou você. Eu me levantei. Sim, ele comprou-a. O seu charuto voou pelo escritório como um míssil dirigido. Mas você não disse uma palavra. Deus vendeu-a. Ele não trabalha aqui. Ele acabou de ser contratado. Aquele sujeito grandalhão que eu achava tão mesquinho levantou-se e colocou a mão no meu ombro. Grandes lágrimas lhe rolaram pela face. Ele pegou a minha mão e disse: Frank, você não sabe o que isso significa para mim. Não posso pagar os móveis da minha casa. Não posso pagar o meu carro. Não posso pagar as contas nas lojas. Estou em péssimas condições. Aperte as mãos de um companheiro. Você vai trabalhar para mim, Frank. Sim, senhor, mas sob uma condição: que eu possa trazer minha Bíblia comigo para o escritório para eu ler. Que eu possa orar quando sentir vontade de orar. E se eu quiser dizer aleluia, que eu a diga. Far-lhe-ei companhia. Nós cristãos somos os maiores covardes do mundo. Deus disse: prova-me, prova-me, e eu derramarei bênçãos que transbordarão. E nós nos mantemos a muito custo com os nossos níqueis. Deus disse: dá-me o que é meu, e te devolverei medida cheia, recalcada e transbordante. Leia 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Por que teríamos de ser covardes quando, como cristãos, devemos reivindicar as bênçãos que são nossas mediante a promessa de Deus? Peças como filho de Deus. Trabalhei para aquele corretor de imóveis para quem Deus vendeu 222.500 metros quadrados por $95.000. Uma tarde, logo depois daquela venda, ele me pediu para avaliar uma mansão. Eu nunca tinha avaliado nada em toda a minha vida. Não seria capaz de avaliar uma casinha de cachorro ou uma gaiola de pintinhos. Porém, eu senti que era a direção de Deus e não dependia da minha habilidade. Fui até outra extremidade da cidade, até uma grande entrada circular para carros. Observei a mansão e meu coração palpitava fortemente. Mas se era a direção de Deus, que eu tinha a temer? Saí do carro, caminhei até a porta e toquei a campainha. Uma senhora alta, séria, atendeu. Bom dia, sou Frank Foglio.
Vim para avaliar sua casa e não sei nada sobre a avaliação. Ótimo, entre, por favor. O Senhor tinha preparado a cena. Ela levou-me pela casa toda e avaliou para mim. Quando eu estava saindo, ela se aproximou de uma pilha enorme de revistas. E dentre elas tirou 3 velhas e manchadas, um pouco rasgadas, e entregou-as para mim. Leia-as, elas o ajudarão. De volta ao escritório, comecei a depositar aquelas velhas revistas no recipiente próprio, a cesta de papéis. Outra vez o Senhor falou: pare, leia-as. Olhei mais atentamente e vi que eram exemplares de Vida Abundante de Oral Roberts. Havia ainda alguma coisa errada com este italiano cristão. Eu realmente não acreditava em dízimo. Eu tinha a minha Bíblia toda misturada. Eu pensava que estava sob a lei. Não deixe sua mão esquerda saber o que a sua mão direita faz. Nessa maneira furtiva, eu podia escapar de dar a Deus sem ter a minha consciência me perturbando. Mas o Senhor ainda estava trabalhando comigo, quando disse: leia-as. Peguei a primeira revista do maço e abria. Eram letras bem grandes. No topo da página estava escrito: você não pode exceder a Deus em generosidade. Deixei aquela de lado. Peguei outra, abria na parte posterior. Grandes letras distintas surgiram diante dos meus olhos. Estes homens, de leste a oeste, têm provado que você não pode exceder a Deus em generosidade. São todos artigos sobre dar, eu disse. Mas as revistas não eram números consecutivos, eram de diferentes meses. Fechei a segunda revista, examinei a capa para procurar o índice. Eu queria ver se todos os artigos eram sobre dádivas. Sem dúvida, fora inadvertidamente omitido. Mas havia a história de um alcoólatra que tinha sido libertado, salvo e cheio do Espírito Santo. Depois de sua libertação do vício, ele tomou emprestado algumas milhares de dólares e deu-os ao Senhor. Mais tarde, ele tornou-se no maior mecânico de maquinaria pesada do país. A última revista eu não abri imediatamente. Meditei alguns minutos. Tinha certeza de que todas elas não seriam sobre dar. Eu disse comigo: por favor, que esta seja sobre a Bíblia. Eu deveria ter ficado em silêncio, porque justamente na capa daquela revista estava um convite ao leitor. Neste número, leia o primeiro de uma série de artigos mensais sobre dar. Dentro, outra página dupla proclamando em grandes e claras letras: estes 10 homens provaram que você não pode exceder a Deus em generosidade. Eu li os nomes. Eram homens que eu conhecia. Homens como Demo Shakarian e Henrique Krauser. Comecei a ler seus testemunhos e o poder de Deus veio sobre mim. Deixei de lado as 3 revistas, curvei a cabeça e comecei a falar com Deus. Meu Deus, eu creio nisso. Mas Deus, primeiro eu vou dar-te meu ser e tudo o que possuo. Minha família, minha casa, meu carro, tudo. Não vou dar mais, mas sim até que me ajude. Cumpri fielmente minha promessa. Dei e dei, até que o meu dar ajudava outros de muitas maneiras. Um dia o contador que examinava meus livros veio até minha mesa, que ele usava quando trabalhava no meu escritório. Senhor Foglio, o senhor cometeu um engano. O que quer dizer cometi um erro? O senhor tem dado demais ao Senhor. Eu respondi: tenho boas notícias para você, irmão. Não tenho dado bastante e tenho vergonha por não ter dado quanto deveria. O Senhor me estava fazendo prosperar financeiramente nos negócios de corretagem, mas eu ainda não tinha sido curado fisicamente.